Sejam todos muito bem-vindos aqui no Instagram, no Facebook, a essa live dos 21 dias de jejum e de oração. 21 dias de jejum e de oração. Sejam todos muito bem-vindos. Vai compartilhando aí com o pessoal do nosso grupo, não é? Nós temos 2 grupos de jejum e de oração. Estamos passando, na verdade, já passamos de 400 pessoas nesses grupos. E nós temos muitos irmãos que estão conosco. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós temos aqui irmãos chegando no Facebook. Maria Eugênia está com a gente, sempre está com a gente a irmã Maria Eugênia. Queria saber de vocês, né? Está aqui Rosilane, lá de João Pessoa, a irmã Luciene, a irmã Andréia. Muita gente entrando conosco. Sonaide Andra de Souza, seja bem-vindo. Esther, tá ouvindo bem, tá vendo bem? Aqui o pessoal no Instagram tá ouvindo e vendo bem. E o pessoal do Facebook tá também ouvindo e vendo bem, por favor. Tiago Porcino, com a irmã Daniela aí, Deus abençoe. Cleide Menezes, Sérgio de Jesus, tá conosco lá na escola para líderes de pequenos grupos, lá na CEMAP. Sejam todos muito bem-vindos. Saudade desse tempo de estarmos juntos, né? E agora 21 dias, começamos ontem, e 21 dias, né? Como eu disse a vocês, nós teremos a participação de vários homens e mulheres de Deus conosco. Então nós teremos aqui o pastor Paulo Bahia, do Verbo da Vida em Vitória da Conquista. O apóstolo Edilson confirmou presença. O nosso pastor Júlio César também estará conosco, a pastora Nadege, a nossa irmã Haline, a do Verbo da Vida de Salvador, vai estar conosco também. Também teremos a presença do missionário Jorginho. Estou fechando também com o missionário Crim, lá da Renascer do estado de São Paulo. Então tem muita gente de Deus que vai estar conosco, alguns nomes ainda que serão confirmados. Pessoas que não irão vir aqui para pregar, porque essa live não é de pregação, ainda que se fale da palavra. Mas essa live é uma live de ativação. Homens e mulheres que estão ativados no lugar secreto e numa vida de oração. E depois eu não sei quem assistiu aqui a live da pastora Nadege, mas depois que a pastora Nadege liberou aquela live, irmãos, ali foi céu na terra. A minha esposa, juntamente com outras mulheres, entraram em um propósito que não acabou. Eu estou achando que esse propósito vai ser ininterrupto, de acordar às 5 horas da manhã. E eu vou confessar, está orando mais do que eu nesse horário. Esse horário é bem difícil, que eu durmo mais tarde. Ela agora já está reposando. Então, ela nos ativou a esse horário das 5 horas da manhã. E foi tremendo, maravilhoso o que Deus fez, o que Deus realizou. Quero perguntar a vocês aqui do Instagram, se vocês estão me ouvindo bem e me vendo bem também, por favor. Quando eu falo vendo bem, é só se está vendo mesmo, não é beleza não, que a gente sabe que só somos belos por causa da graça de Deus. E se você do Facebook está nos vendo bem, ouvindo bem também, dá um okzinho aí para mim, por favor, tá bom? Por favor. Nós começamos o propósito de jejum. Missionária Adriana, seja muito bem-vinda. Missionário Jude, lá de Tapetinga, conosco aqui também. Muita gente chegando, muitos irmãos conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ser bem sucintos e objetivos nessa live de hoje. Bem, como nós já temos um bom número de pessoas aqui no Instagram e no Facebook, ontem eu estava com uns discípulos em um sítio, não pude fazer a live de lá. O local, a internet, eu vou dizer que ela tem 20% de internet dos 100% que porventura poderia ter acesso, e por isso que não foi possível fazer a live ontem, tá? Eu peço essa compreensão sua, mas isso não significa que você não poderia começar, como de fato vários irmãos começaram. Lembrando que toda meia-noite nós teremos um momento de oração com a cartilha dos 21 dias de oração. E toda oração que eu liberar, você pode reproduzir, você pode orar a oração que eu estou orando, usando suas palavras, tá? Falando eu, minha casa, minha família. Então fique à vontade para buscar a presença de Deus. Irmãos, nós começamos esse jejum ontem. Eu quero saber quem já começou a enfrentar as tentações, né?
quem já começou a enfrentar as tentações dos alimentos, né? Porque é incrível, é incrível. É só você falar que vai começar um jejum, nada aparece. Agora falou, vou fazer de doce. Alguém liga, olha, eu fiz uns docinhos aqui, quero mandar para você, né? Aí você está no trabalho, alguém diz, olha, comprei esse doce pensando em você. Deve pensar fazer de pão, no meu caso, estava lá no sítio e o pessoal fez um pão de alho extraordinário que eu não pude comer. Então, como é que está sendo seu dia aí? Por favor, como é que está sendo seu dia aí nesse propósito de jejum e de oração? Por favor. Ó, o pessoal já começou. Meu Deus, Érica está com a gente, Patrícia, Rosemar Barreto, Dulcineia. Rapaz, só gente abençoada, só gente. Hoje o dia todo, pastor, que teve refrigerante, foi de refrigerante, meu Deus. Vamos lá, então por isso que eu não pude estar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, pode perguntar, não tem problema algum. Pastor, estou com uma dúvida ainda. Só vou refrescar mais uma vez. Nós estamos com várias pessoas aqui agora no Facebook e no Instagram. São 21 dias de um propósito de jejum e de oração. Nesses 21 dias, você vai tirar 12 horas. Um exemplo, eu vou começar da meia-noite ao meio-dia. Então, essas 12 horas, eu tenho que tomar água para não desidratar. É preciso tomar água. Então, 12 horas só na água, sem comer nenhum tipo de alimento. As outras 12 horas, para completar os 24 dias, você pode comer qualquer alimento, excetuando aquele alimento que você decidiu tirar do seu cardápio, que é o seu sacrifício. Nós colocamos 4 opções nesse jejum. Ou você tirar refrigerante, ou tirar pão, ou tirar massa. Quando eu falo massa, uma que você mais gosta, lasanha ou pizza, um exemplo. E doce. Quando eu falo doce, é pudim, aquilo que leva de fato açúcar, doces, né? Pudim, brigadeiro, batom garoto, essas coisas. Se nenhum desses alimentos for um sacrifício para você, você tira um alimento que seja de fato sacrifício. Pode ser um feijão, uma farinha ou qualquer outra coisa que seja um sacrifício. E lembre, o jejum é pessoal. Eu não sou fiscal de Deus no jejum. Então, se você jejuar ou não, você não está fazendo para mim, está fazendo para o Senhor, tá bom? Então, é bom ter esse cuidado. A irmã Isabel fez de doce, meu Deus do céu. A irmã Isabel fez de doce. Doce é uma coisa maravilhosa, né? Está sendo sacrifício, a gente está fazendo de café e está sendo muito sacrificioso, né? Sacrificial fazer de café. E a gente está pensando já no outro jejum, fazer de carne vermelha. Meu Deus, carne vermelha. Aleluia, churrasco nem pensar, não é? Glória a Deus. Então é isso, vamos orar nesse momento, pedir ao Senhor toda a graça e direção para essa nossa live. Seja bem-vinda a missionária Elane, Gorete, Gleide, Emanéia, Claudinéia, Fran, Everton está com a gente aqui, vários irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos essa live ao Senhor, tudo ao Senhor. Nessa live que é de jejum e de oração. Entregamos, Deus, os 2 grupos de WhatsApp, onde várias pessoas estão conosco, participando desse propósito de jejum e de oração na Tua presença. Que seja um tempo precioso diante do Senhor. Eu oro em o nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre algo importante, sobre o jejum. Quero dizer para vocês que nós temos autoridade, tá? Então, quando você entra nesse jejum, você não entra no jejum para ativar a autoridade. Você já tem autoridade. Essa autoridade já repousa sobre a sua vida. Mesmo que você não queira, essa autoridade já está sobre você. Eu lembro de uma história interessante de um pastor, onde ele falou que chegou em um posto de combustível para abastecer o seu carro. E aí, por acaso, ele colocou a mão no paletó e encontrou $20. E com esses $20, ele pagou o abastecimento do seu carro. E ele usou isso para uma ideia muito interessante. Os $20 sempre estiveram ali, mas ele não sabia. Ele havia guardado aquele dinheiro e havia se esquecido. Até que um dia, por acaso, ele colocou a mão ali e os $20 ele usou para poder abastecer o seu carro. A mesma coisa na questão espiritual. Você já tem autoridade. Só que tem gente que não sabe que tem. Mas o fato de eu não saber não significa que eu não tenha.
quer dizer que a autoridade já está sobre você. Ou você querendo ou não, ou você sabendo ou não, essa autoridade já repousa sobre a sua vida. E é sobre a autoridade que eu quero falar hoje. Porque existem duas coisas no mundo espiritual. A primeira coisa é chamada de poder, e a segunda coisa é chamada de autoridade. O que é autoridade? Autoridade é a autorização para usar o poder delegado por Deus. Porque não adianta eu ter poder e não ter a autorização para usar aquilo que Deus me deu. Então, o poder é importante porque a ferramenta que Deus está me dando, a unção que Deus está me dando, por uma autorização que Ele me deu para usar em algo do seu reino. A autorização, por outro lado, é autoridade. Não adianta eu ter autoridade e não ter poder. E não adianta ter poder e não ter autoridade. As duas coisas andam juntas. Sobre a sua vida, que é a igreja de Cristo, você tem poder e tem autoridade. Em Mateus capítulo 28, eu quero usar esse texto hoje. Em Mateus capítulo 28, diz bem assim o versículo, que são as últimas palavras do Senhor Jesus, versículo 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Essa palavra poder, em muitas traduções, e no grego, que é a língua mãe do Novo Testamento, é a palavra autoridade. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Eu quero que você preste muita atenção nisso. No céu e na terra, Jesus recebeu toda a autoridade. Mas ele pega desta autoridade que está sobre ele e coloca sobre a igreja. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele diz que a igreja estava sendo inaugurada. Ele diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em um dos evangelhos ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É Mateus capítulo 28, versículo 18. Isso quer dizer, irmãos, que a igreja tem autoridade e a igreja tem poder. O nosso inimigo, chamado diabo, Satanás, ele tem poder, mas ele não tem autoridade. Porque a autoridade está sobre a igreja. Se Jesus disse: toda a autoridade foi me dada, quer dizer que se toda foi dada a ele, não foi dada mais a ninguém. Se ele tem toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra, outra pessoa não tem. Mas ele transfere essa autoridade sobre a igreja. E por que Jesus tem essa autoridade? Em Efésios, capítulo 1, é a chamada a carta áurea do apóstolo Paulo, e uma das cartas mais espirituais do Novo Testamento, que diz assim, Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 20, que diz assim, Efésios 1, 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se assentar-se à direita do Pai nos céus, acima de todo principado e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Isso quer dizer que Jesus está em uma autoridade, em um lugar, ele está exercendo uma autoridade nos céus, no trono, sobre todo principado, sobre todo poder, sobre todo domínio e sobre todo nome. Então, sobre Jesus há uma autoridade. Pastor, até onde isso é importante? É aqui que entra. Olha o que diz, o que continua o versículo 22. E sujeitou todas as coisas. Eu vou repetir. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então Jesus,
Ele foi ressuscitado. Isso trouxe a ele uma promoção de estar em um lugar celestial, em regiões celestiais, acima de todo principado, de todo domínio, de toda potestade e de todo nome neste século, ou seja, de eternidade em eternidade. Mas ele não só recebeu autoridade, mas diz que todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E ele constituiu-se, Deus constituiu Cristo, que tem essa autoridade, como cabeça da igreja. E o versículo 23 diz: a igreja que é o seu corpo. Agora vamos lá. Você está me vendo aí, está me assistindo. Eu tenho cabeça e tenho corpo, lógico. A cabeça não vive sem o corpo e o corpo não vive sem a cabeça. Isso quer dizer que é um ser completo. No que diz respeito à igreja, a igreja é um corpo vivo onde o cabeça é Cristo. Agora eu pergunto, se a cabeça não vive sem o corpo, e se o corpo não vive sem a cabeça, isso quer dizer, se Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, onde Cristo está, a igreja também está. Isso quer dizer que se ele está acima de todo principado, a igreja também está. Isso quer dizer que se ele está acima de todo nome, a igreja também está. Isso quer dizer que se todas as coisas estão sujeitas aos seus pés, também estão sujeitas aos pés da igreja. Mas preste atenção ainda. Em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 5, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos vivificou, juntamente com Cristo, que é o cabeça, nos vivificou, nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você está entendendo o que eu estou dizendo? É que ele nos vivificou em Cristo, nos ressuscitou em Cristo e nos assentou em Cristo nas regiões celestiais. Perceba que o verbo não está no futuro. O verbo não diz, ele nos assentará. O verbo está no presente, ele nos assentou. Isso quer dizer que nesse exato momento, não importa em qual lugar do Brasil ou do mundo você está, a sua posição espiritual é que você agora está em Cristo, assentado em regiões celestiais, sobre principados, sobre potestades, sobre todo domínio, sobre todo nome, e todas as coisas estão sujeitas ao cabeça, onde o cabeça tem o corpo e o corpo é a igreja. Isso quer dizer que toda a autoridade que está em Jesus, essa autoridade, aleluia, está sobre você, está sobre a igreja. Você, olhe para mim aqui, você tem autoridade. Sobre a sua vida existe uma autoridade, e se você entender que você tem essa autoridade em Cristo Jesus, essa é a posição que eu tenho, essa é a posição que você tem, essa é a posição que a igreja tem, quer dizer que toda a hoste do diabo vai ter que fugir da sua casa, vai ter que fugir da sua vida, vai ter que fugir do seu corpo, vai ter que fugir das suas finanças, vai ter que fugir da sua família. Irmão, a Bíblia não diz que a igreja vai fugir do diabo. A igreja diz que o diabo fugirá da igreja. Isso está na Bíblia, irmãos. Quando, pastor? Quando eu me sujeito a Deus em Cristo Jesus, quando eu ando em obediência a Ele. Irmão, você pegou essa revelação no seu espírito, você entendeu a autoridade que você tem, e você fica dizendo, coitadinho de mim, eu vou pedir favor ao diabo para ele tirar essa doença, para tirar esse fracasso, essa miséria da minha vida, eu vou ver se alguém pode orar por mim. Não, irmão, você tem esta autoridade, irmão. Você já está em Cristo, aleluia. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Olha o que está em Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele, irmão, vai fugir de vós. Quem tem que fugir é o diabo, não é você. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, que revelação poderosa. É o diabo que tem que fugir.
Você não tem que pedir favor ao diabo. E não fique dizendo, eu vou guerrear contra o diabo. Irmão, você entra na guerra para quê? Um exército entra na guerra para quê? Para duas opções. Mas a primeira opção, duas opções é o que vai gerar dois resultados. Mas só tem uma opção para um exército que entra na guerra. Só tem uma opção. Quando um time de futebol entra para jogar, ele entra para ganhar. Quando um boxeador entra no ringue, ele entra para ganhar. Quando um estudante tenta o vestibular, é porque ele quer passar. Ou seja, o homem foi feito para vencer. Quando um exército entra na guerra, é porque ele está entrando para que ele possa vencer. Para que ele possa vencer. Quando você diz que está entrando em uma guerra com o diabo, irmão, está errado. Você vai guerrear contra alguém que já é derrotado? Você que vai guerrear contra alguém que já é derrotado? O diabo já é derrotado. O diabo, ele já perdeu. Eu não tenho guerra contra o diabo já perdeu. O príncipe deste mundo já está condenado, disse o Senhor Jesus. Então não fique reagindo devido às trevas. Às vezes o problema da igreja é reagir em relação às trevas, quando na verdade você não tem que reagir em relação às trevas, você tem que reagir em relação aos céus. É porque o diabo se levantou, eu vou jejuar. Não, eu vou jejuar não porque o diabo se levantou, porque se ele levantou ele vai cair. Eu vou jejuar porque eu preciso estar na presença, porque existem vitórias que não chegaram ainda, porque eu quero gerar intimidade, porque eu quero ver a minha família aos pés do Senhor. Para de orar por causa do diabo, para de fazer jejum por causa do diabo, para de ir subir ao monte por causa do diabo, para de ler a Bíblia por causa do diabo. Não reaja devido às trevas, reaja por causa da presença de Deus, porque sobre a sua vida, oh meu Deus, existe uma autoridade delegada da parte do Senhor. Você pegou isso no seu espírito. Você tem autoridade. Você tem tanta autoridade. Tanta autoridade, irmão. Tanta autoridade. Eu fico assim, preocupado, porque a gente vê a igreja tem autoridade e poucos irmãos usam a autoridade. Onde você pisa a planta dos pés, o Senhor está pisando contigo. Onde você levanta as mãos para orar, é o Senhor levantando as mãos contigo, aleluia. Quando você abre a boca para profetizar, é Deus profetizando através de você, porque onde o cabeça está, o corpo está. Onde Cristo está sentado, eu estou assentado nas regiões celestiais. Não é depois que eu morrer, pastor, é depois que a gente morrer, é depois que foi para o céu. Não, eu estou assentado agora em Cristo, em regiões celestiais, e a vitória já é minha, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome de Jesus. Você que está em casa agora no trabalho, e se tiver fé, diga: eu já sou vitorioso, eu já sou vencedor. Talvez você nem viveu a vitória ainda, mas você já é vitorioso. A vitória já é sua, aleluia. Romanos 8,37 diz que em Cristo eu não sou vencedor, eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Meu irmão, em nome de Jesus, eu já sou mais que vencedor. Não aconteceu no mundo físico, mas já aconteceu no mundo espiritual. Em Cristo eu já sou mais que vencedor. Eu já sei o final. Olha para essa enfermidade que atormenta a tua família e diz: ô enfermidade, eu já sei o meu final. O meu final é de vitória sobre você, é cura de Deus. Derrota, fracasso, falência, eu já sei o meu final. O meu final é vitória, prosperidade e provisão, porque Deus quer a sua provisão e Deus quer a sua prosperidade. Aleluia. Isso está sobre a sua vida, irmão. Essa autoridade já está sobre a sua vida. É como eu disse, quem está entrando agora, o pastor que esqueceu o dinheiro no bolso, o dinheiro estava lá, ele não sabia. Isso quer dizer que o fato dele não saber não significa que ele não tinha. O fato de você não usar autoridade não quer dizer que você não tem. Você tem, agora você usa se você quiser. Mas a autoridade já está em você, você já é mais do que vencedor. Aqui, só para eu fazer uma ilustração para você entender, essa ideia: eu sou mais do que vencedor. Aqui na igreja nós temos muito flamenguista, eu acho que no Brasil inteiro. E aí meus filhos torcem para o Flamengo também. E teve um jogo agora, o último jogo, Flamengo e Ceará.
E aí nós não podemos assistir, estávamos nesse sítio com os discípulos nossos, eu, minha esposa e minha família, alguns discípulos com suas famílias. Foi um tempo muito gracioso, precioso, muito bom. E sabe o que aconteceu? Hoje à noite a gente foi ver a reprise do jogo, para ver os melhores lances, quem foi que fizeram os gols, as pessoas que fizeram os gols, os momentos interessantes, ver toda essa história de quem assiste uma reprise de jogo de futebol. Mas eu já sabia o resultado. O resultado foi que o Flamengo ganhou de 2-1. Eu já sabia o resultado. Pegou aí agora? Pegou aí agora? Eu já sei o final. Eu talvez não sei o processo, mas eu já sei o final. O processo pode ser doloroso, pode ser difícil, mas eu já sei o final. O final é de vitória. Em Cristo, eu já sou mais do que vencedor. Eu já sei o meu final. Deus às vezes, Ele mostra o nosso final, sempre mostra o nosso final. Às vezes não mostra o processo. Ele diz: ô José, você vai reinar, você vai governar. Deus não disse que ele seria governador, mas mostrou que um governo estaria sobre ele. Só que Deus não falou para ele que os irmãos iriam traí-lo, iriam vendê-lo. Deus não falou para ele que ele seria acusado de um suposto abuso sexual, iria cair na masmorra. Deus não falou para ele que o Senhor ia usá-lo naquela masmorra e logo depois o copeiro iria esquecer dele 2 anos. Deus não mostrou o processo, mas Deus mostra o final. O que você está passando agora é só um treinamento de Deus, um processo, mas o seu final é esse: eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Às vezes Deus só mostra o pódio, mas não mostra como nós chegaremos lá. E como é que faz, pastor? Irmão, você já tem uma palavra, eu vou continuar. Não importa o que aconteça. Se Deus falou comigo, vai acontecer. Nem que o mar tenha que abrir, nem que o gigante tenha que cair, nem que o sol tenha que parar, nem que os muros tenham que desmoronar, nem que Deus desbarate exércitos, mas eu já sei o meu final. Sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, existe uma autoridade de Deus. Autoridade. Por isso que você tem que ter muito cuidado com essa autoridade. É o que eu estou dizendo. A autoridade já está sobre você. E talvez você pode estar até usando ela de forma errada. Como, pastor? Irmãos, não tenha medo de bruxaria. Se você está em Deus, escute. Se você está em Cristo, não tenha medo de macumba, bruxaria, se falou mal de você, se botou vela preta, vela branca de 7 dias, vermelha, matou galinha, sangue de bode, encruzilhada. Não tenha medo. Isaías 54:17 diz: nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar contra mim será condenada. Oh glória! Isso quer dizer que nem armas espirituais e nem a palavra de maldição, a língua que entra em condenação. Olha, nem a palavra de maldição chega na sua vida, nem pega em você, nem uma arma forjada contra ti prosperará. A palavra prosperar no hebraico é ir para frente, ou seja, não sai do lugar que alguém possa fazer contra a sua vida. Mas sabe como uma maldição pega na sua vida? Pega isso. É quando você abre a sua própria boca, que tem autoridade, e se auto-amaldiçoa. Lembra o que Tiago diz? Que o problema está na língua? Então não é a língua do outro que me fere, é quando eu mesmo murmuro, quando eu mesmo me amaldiçoo. Aí, como eu tenho autoridade e não sei usá-la, aí a autoridade, eu mesmo trago a maldição sobre a minha vida. Então pare de murmurar, porque murmuração é o contrário da fé. Pare de reclamar e comece a adorar. Eu já dei aqui nas lives anteriores. Irmão, se tem uma coisa que você não sabe fazer nada, pastor, não estou conseguindo orar, nem chorar, nem dobrar o joelho, adore. E se nem você conseguir adorar, põe um momento de adoração, crie um ambiente de adoração. A adoração atrai a presença de Deus. Mas sobre você existe uma autoridade espiritual. Essa autoridade está sobre você. Eu quero que você durma com isso na mente. Eu tenho uma autoridade, eu tenho uma autoridade, eu tenho uma autoridade. Irmãos, possa ser que não aconteceu, mas não é porque não aconteceu que você não vai usar a autoridade. Você está entendendo? Você está entendendo? Eu estava vendo um relato do pastor Bill Johnson, para finalizar essa live de hoje, do Bill Johnson. E um jovem da sua igreja que entendeu o que era autoridade, viu um homem paralítico em um determinado lugar e diz assim: eu posso orar pelo Senhor para
que Deus possa lhe curar e você sair dessa cadeira de roda? Eu posso orar? E ele disse, e o rapaz que estava na cadeira de roda disse assim, e se não acontecer? O jovem então respondeu, e se acontecer? Você entende o que é alguém que tem autoridade? Alguém que tem autoridade não fica pensando que não pode acontecer. Alguém que tem autoridade tem fé dizendo assim, e se acontecer? Você está entendendo? Você vai orar. Se não curou agora, continue orando. Se não abrir a porta agora, continue orando. Irmão, e se acontecer, irmão? Você já está na prova, não tem como sair. Você acha que se orar vai piorar? Não, irmão, se você orar, a tendência é melhorar. Ou seja, se não acontecer, pastor Jorge, aí eu mando para você, e se acontecer? Aleluia! E se Deus quiser agir? Oh glória! E se de repente de Deus chegar sobre sua vida? Então pare de ficar dizendo se não acontecer. Irmão, a fé não é se, a fé é sim, sim, não, não, vai acontecer. O que é fé? Hebreus 11 é a certeza e a convicção. Então, meu Deus está falando aí hoje. Deus está falando em nome de Jesus. Você já tem o não. Você já está na prova, já está na humilhação. Irmão, você tem a fé. Sobre você tem uma autoridade espiritual. Uma autoridade espiritual poderosa e extraordinária. Irmãos, tem coisas que por que eu entrei em jejum? Eu não tinha prática de jejum. Eu comecei a ter jejuns mais profundos esse ano. Sério, diante de Deus. Não tem por que ficar mentindo aqui. Ainda mais estamos numa coisa tão séria como é do jejum e da oração. Mas eu comecei a ler 2 livros que eu mostrei para vocês. E que despertou muito meu coração. Eu comecei a ver uma igreja que trabalha muito com jejum, a igreja Renascer. Isso também me ativou muito o coração e eu comecei a jejuar. Gente, eu não sabia. Eu fiquei tantos anos sem que ninguém me ensinasse essa chave. Irmãos, como a nossa vida aqui na nossa casa, na nossa família, financeira, saúde e da igreja tem mudado através dos jejuns. Como Deus tem sido maravilhoso e extraordinário através dessa bênção do jejum, de uma autoridade que nos foi dada. Quando eu comprei esse carro, que eu já testemunhei aqui, irmãos, é incrível como Deus faz. Porque eu não tinha dinheiro para comprar um carro zero. Mas veja, quando você começa a jejuar e a orar, não é para pedir as coisas para Deus, mas só a presença de Deus traz os presentes. Aleluia. O que eu fazia? Eu fui lá na concessionária, irmãos, peguei um portfólio do carro que eu queria, entrei lá, até pareceu que eu ia comprar na hora. Entrei lá, o vendedor me atendeu, falei, eu quero ver esse carro. E aí eu entrei no carro, eu perguntei qual o motor do carro, quantas portas tinha, quantos quilômetros fazia com álcool e com gasolina e com ar ligado, como é que funcionava. Perguntei sobre o estepe, se tinha macacos, é tudo que eu tinha direito de perguntar. E quando o rapaz pensou que eu já ia comprar, eu falei, me dá um portfólio aí. Anotei tudo no portfólio, ia lá para casa de oração, meia-noite orar, buscando o Senhor, dizendo, o carro que eu quero é esse, orando. Meu Deus do céu. E usando a autoridade. Eu aprendi a autoridade. E falei, não, esse carro já é meu em nome de Jesus. Irmãos, esse carro que eu comprei, ele vale 57 mil reais. Aleluia. Falando assim, não dá nem para acreditar, não é? Mas eu fui lá pela fé e disse, eu quero comprar esse carro. Eu entrei a pé com minha esposa e já saí com um carro zero. Paguei R$ 1.800 de emplacamento e dei 3.200 de entrada. Aleluia. E fui pagando. E Deus está operando um milagre. E haverá uma aceleração de Deus antes do tempo que o Senhor vai fazer. Por quê? Porque você usa a autoridade. Essa autoridade já está sobre a sua vida. Se tem alguém que está doente na sua casa, não precisa chamar o pastor da igreja. Nem aquele profeta das revelações. Deus quer usar você. Coloque a mão e ore. Pastor, e se não acontecer? E eu pergunto, e se acontecer? E se acontecer? Ore, põe a mão na cabeça e ore. Alguém está afastado, desviado, ore pelas roupas, abençoe. Quando ele usar essa roupa aqui, em nome de Jesus, vai vir um incômodo, um desconforto. Ele não vai querer mais andar nessa vida. Comece a orar. Use irmão, você tem autoridade, irmão, em nome de Jesus, minha irmã. Você tem autoridade. Essa autoridade está sobre você. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Em nome de Jesus, guarde essa autoridade.
porque nós estamos em concordância. Aleluia. Irmãos, os céus estão disponíveis. Os céus nesse momento estão disponíveis para você. Você só tem que entender que você não precisa ficar mendigando bênção. Não! As bênçãos já estão disponíveis para você. Você pode dizer um amém em nome de Jesus. Você pode dizer um amém. Você está entendendo? Você não tem que orar para receber autoridade. Já está com você. Você não tem que fazer jejum para receber autoridade. A autoridade já está em você. Você só está jejuando para que Deus possa te dar visões, revelações, caminhos para como você vai usar a autoridade. Mas a autoridade já está contigo. Jesus disse: foi-me dado toda a autoridade. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 6. Eu já estou assentado em Cristo nas regiões celestiais. Existe maior autoridade que essa, onde todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés de Jesus. Você pegou isso no seu espírito, que você já tem esta autoridade do Senhor. Pronto. É só isso que eu queria falar hoje. Quero começar essas lives de 21 dias falando isso. Use esta autoridade. Se Deus te deu, é para que possa ser usada. Se Deus te deu, é para que possa ser usada. Como eu estou em Efésios, gente, você tem que ler Efésios. Você não pode deixar de ler Efésios. É Efésios que você vai descobrir o seu lugar, a sua posição como igreja. A sua posição são regiões celestiais. Olha o que diz Efésios ainda, no capítulo número 3. Eita, meu Deus poderoso. Versículo 20 e 21, a igreja está nas regiões celestiais. Agora, olha Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Versículo 21, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Isso quer dizer que essa autoridade está onde que pode estar dizendo, da unção do infinitamente mais, abundantemente mais. Ele diz, seja glória na igreja. Essa autoridade está onde? Na igreja. Você é a igreja. Se você entregou sua vida a Jesus, reconheceu Ele como suficientemente Senhor, em primeiro lugar, e Salvador da sua vida, você tem essa autoridade. Você já está nessa posição. Essa autoridade está sobre você. Essa autoridade está sobre você. Aleluia. Eu recebia ontem. Foi ontem, meu Deus. Anteontem. Oh, Jesus. Foi ontem. E a irmã está aqui assistindo agora. Eu profetizei aqui libertação, restauração de casamento, tantas coisas. E profetizei assim, irmãos, olha, Deus manda falar que vai cair dinheiro na conta. E já 3 irmãs que mandaram mensagem dizendo, pastor, caiu mesmo. E a gente às vezes quer, como é que fala, meu Deus, denominar ou explicar milagre. Eu falei, irmão, bora fazer com calma aí, irmão, em nome de Jesus. É auxílio emergencial? Não. É ajuda do governo? Não. Caiu aqui, pastor. Foi o retiro do FGTS? Também não. Irmãos, bênção acontece. Bênçãos acontecem. Então, use autoridade. Se alguém aí na tua casa está doente, ore você. Se alguém na tua casa precisa de libertação, ore você. Se alguém está afastado, ore você. Se as suas finanças não estão indo bem, ore. Chame a existência o que não existe como se já fosse. Chame a existência. Você tem autoridade. Aleluia. A sua empresa não está indo bem. Unja aquele negócio lá e comece a orar e profetizar. Essa autoridade está sobre a sua vida. Aleluia. Essa autoridade está sobre a sua vida. Em nome de Jesus. A universidade travou, você está devendo ao banco, use a autoridade, haverá anistia de dívidas sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Se você deve 100%, vai cair para 10%, receba essa palavra profética, vai cair para 10%, haverá anistia de dívidas em nome de Jesus, ou um grande rebaixamento de juros sobre essa dívida, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Pega essa palavra, você já tem essa autoridade. Agora não adianta orar por você, eu quero orar, e eu oro, mas eu quero te exercitar a você usar a autoridade que, e mais uma vez, já está sobre você, tá bom? Já está sobre a sua vida. Nós vamos finalizar essa live de hoje.
Você que quer participar do jejum, nós temos 2 grupos de WhatsApp, onde vários irmãos estão lá. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal de Petrolina, no Pernambuco, que está no grupo. Tem tanta gente que eu não sei o nome. Pessoal, mais uma vez, do Pará, Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro. Pessoal aí, aqui da nossa Bahia querida, Mutuípe, Jiquié, Itororó, Itapetinga. O pessoal de Manaus, pessoal de Chapecó, pessoal do Paraná, pessoal de Santa Catarina, muitas pessoas no grupo. Nós estamos chegando a quase 450, né? Mas eu falo que é mais que 400. Infelizmente, algumas pessoas acabam desistindo do processo. Jejuar não é fácil. Tem que ter muita convicção do que você quer. Tem que ter propósito de vida, não é? Então, se você quiser entrar, me chame aí pelo 779-8815-4910. 779-8815-4910, para que você entre nesse propósito de 21 dias de jejum e de oração. E eu estou falando dia de Deus. É uma chave poderosa. Se você não conseguir nesse jejum, não pare. Porque eu não sei também o tratamento que Deus está fazendo na sua vida. Tem isso. Mas eu garanto para você que se tem algo que destrava muita coisa na nossa vida, é o jejum. É o jejum. Até timidez Deus tira. Pessoas que não sabiam pregar, Deus vai trazer uma unção de ministração, ciência da palavra do conhecimento da sabedoria. Pessoas que têm vontade de cantar, mas não sabem tocar e cantar, uma unção de Deus chegará sobre a sua vida. Um jejum atrai tudo isso. A boa mão do Senhor estará sobre ti, quebrando todo laço, todo embaraço, repreendendo todas as barreiras, obstáculos à tua frente. A vitória já é sua, da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome de Jesus. Vamos orar agora. Daqui a pouquinho, meia-noite, tem oração da cartilha dos 21 dias de jejum e de oração. Pai querido e amado, nós te bendizemos. Nós já sabemos que nós temos autoridade. Nós já sabemos onde nós estamos posicionados no mundo espiritual. Porque onde o cabeça está, o corpo está. E onde o corpo está, o cabeça está. E o cabeça é Cristo e o corpo é a igreja. E se a tua palavra diz que Cristo está acima de todo principado, potestade, domínio, autoridade e poder neste século e no vindouro, quer dizer que eu também, como igreja, estou assentado nas regiões celestiais. Ó Pai, eu quero usar dessa autoridade. Eu não quero que a autoridade seja uma ferramenta que fique guardada na caixa de ferramentas. Não, Deus, se o Senhor me deu, eu preciso usar. E eu não posso ser negligente nem irresponsável com a autoridade que o Senhor está me dando. A autoridade que o Senhor deu a esse irmão, a autoridade que o Senhor deu a essa irmã, e o Senhor mesmo chegou a dizer que nós faríamos obras maiores do que aquelas que o Senhor fez. Ó Pai, que cada pessoa agora tenha uma ativação espiritual para esse entendimento da autoridade. E antes hoje mesmo de dormir, que ela possa abrir a boca onde ela estiver e usar a autoridade que o Senhor deu a ela. É por isso que Daniel orava virado para Jerusalém pela janela, porque eu creio que enquanto a janela estava aberta, Daniel profetizava, usava a autoridade, abria a boca no mundo espiritual, para que no mundo espiritual palavras fossem liberadas, porque palavras são espírito, palavras têm poder, palavras têm autoridade, e essas palavras, elas correriam no mundo espiritual ao seu propósito e ao seu desígnio, Pai. E eu peço em nome de Jesus, cada família, cada irmão, cada irmã seja alcançada com esta autoridade neste dia chamado hoje, em o nome de Jesus. Amém e amém. Hoje deu uma suada boa aqui. Que Deus te abençoe. Pessoal aqui do Instagram, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Pessoal do Facebook, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Amanhã estaremos de volta. Lembre, teremos o missionário Crim conosco. Pastor Júlio César, pastor Nadege, apóstolo Edilson, pastor Paulo Bahia, missionária Raline, missionário Jorginho e alguns outros que, se Deus permitir, estarão conosco nesses 21 dias. E você sabe, né? Não é propaganda enganosa, não vemos aqui para mostrar conteúdo para ninguém. Mas vocês sabem que quando esses convidados vêm aqui, meu Deus, é muita coisa destravada, muita chave espiritual liberada, muito entendimento, muita sabedoria e, acima de tudo, um despertamento para a nossa vida de oração e de jejum. Deus abençoe a cada um de vocês de uma forma assim, muito especial. Às vezes eu não digo o nome de todo mundo, porque são muitas pessoas mesmo que estão conosco aqui no Instagram,
pessoal aqui no Facebook, mas receba o meu abraço, o meu abraço. Eu vou pedir a vocês uma oração, eu vou pedir só que vocês orem por algo. Por favor, interceda nesse sentido para mim, por favor. Você sabe que eu nunca pedi aqui, mas eu quero agora pedir. Assim como eu tenho intercedido por vocês, eu espero que vocês intercedam por mim também. Pastor, o que o Senhor precisa hoje? Irmãos, eu preciso de algo que eu creio que vai ser um romper muito grande de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre o ministério, sobre a minha família. Eu peço que vocês orem para que o Senhor envie recursos para o pagamento do terreno da nossa igreja. Nós compramos um terreno de 1.400 metros quadrados. Nós estamos chegando agora ao pagamento da metade do terreno. Compramos um terreno de R$300 mil. Então nós temos ainda uma grande parcela a honrar. Além disso, nós estamos pagando a planta da igreja, que ficou alçada em R$46 mil. Então são valores muito altos. E nós estamos, quando eu falo de autoridade, de que Deus envia isso, nós estamos dando passos de fé. Estamos crendo no sobrenatural. Então eu quero que vocês orem, por favor, para que Deus envie recursos, para que a gente pague o terreno da CEMAP e já pague a planta, porque sem a planta não tem como nós construirmos, tá? De repente você está aí, quer ser um colaborador, quer ser um contribuinte, é muito bem-vindo nesse tempo. Tem sido assim uma bênção para nós. Para quem não conhece, quiser conhecer a CEMAP aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, estamos aqui na Bahia, em Vitória da Conquista, nós temos vários projetos sociais. Olha, não está funcionando agora devido à pandemia, mas é projeto de karatê, jiu-jitsu, balé, alfabetização de adultos, e lembrando que todos eles são profissionais formados, não é gente amadora não. Balé, a menina tem 2 diplomas de balé clássico e balé americano e outros balé que eu não sei. Jiu-jitsu é formado no jiu-jitsu. A professora de alfabetização de adultos é mestranda em letras, não é? Temos também aqui o karatê, onde a Federação Baiana de Karatê fez um exame de faixa na nossa igreja, nesse projeto social. Então é muito que nós estamos fazendo. Temos um projeto de futebol feminino e também de futebol masculino. Além disso, nós temos os pequenos grupos, temos uma casa que nós alugamos próximo à igreja, que é a Central da Criança, onde a gente atende as crianças. Nós temos um programa de televisão para jovens, mulheres, para crianças. Amanhã é programa, depois de amanhã, quarta-feira, o programa Viva Mulher, né? Estamos recebendo um depoimento de uma pastora lá de Londres, que estará conosco. Programa para homens, programa para músicos, é muita coisa. Alguém pode pensar assim, não, essa igreja tem muito dinheiro. Deus sabe que não é porque temos muito recurso, é porque temos fé. Nossa igreja é um galpão velho, em um bairro que não é nobre na cidade, mas Deus está soprando através de nós. Deus está fluindo através de nós nessa cidade. Mesmo naquele galpão velho, entupido de gente, mergulhado na presença, em jejum, em oração, evangelismo, e como nós temos orado. Então eu peço a vocês, orem, porque nós queremos levar esses projetos para a nossa sede. Hoje nós pagamos R$3 mil de aluguel. A gente quer sair do aluguel e terminar de pagar o nosso terreno e a planta da igreja. Que Deus abençoe sua vida. Ore por isso ao nosso favor em nome de Jesus. Deus abençoe. Grande abraço a vocês.